Olá, eu sou a Nayane e eu vou apresentar para vocês o meu artigo que eu transformei em divulgação científica. Bom, o título dele é A Detecção de Vírus Respiratórios e Expressão de Citocinas Inflamatórias em Pacientes com a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica de Exacerbação Aguda, lá na Mongólia, na China. Bom, então, o que ele usou como justificativa? Lá na sua introdução, ele falou que essa doença, a DOCP, né, ela é a quarta causa de morte no mundo. E o esperado era que em 2020 ela se tornasse a terceira doença que mais causa morte pelo mundo. Então, ele queria descobrir se existia alguma relação na quantidade de marcantes inflamatórios, que são as citocinas, né? Se tinha uma relação na quantidade de marcantes inflamatórios com o agravamento da doença. Porque essa doença em si, ela é causada nas vias respiratórias, né? E ela é mais comum nos fumantes. Ou caso alguém já tenha tido essa doença na família, tem mais probabilidade de criar, né? E aí, essa forma, ela tem uma forma mais grave, que é justamente a exacerbação aguda. E essa forma mais grave da doença, ela é causada, na maioria das vezes, por infecções bacterianas ou virais, e também pela poluição do ar, né? Então, nos estudos dele, ele descobriu que 40% das formas graves dessa doença foram causadas por infecções virais, o que ele considerou uma coisa ruim, porque, ao contrário das bactérias, identificar e isolar um vírus é mais difícil. Só que hoje a biologia molecular ela já permitiu que uma maneira para facilitar esse reconhecimento do vírus, né? E com esse estudo ele esperava que, descobrindo se os marcantes inflamatórios tinham alguma relação com a forma de agravamento da doença, ele ajudasse a compreender melhor como que o corpo humano ele reage a essa doença, né? E aí então ele descobriu que eu já falei, né? Que 40% das formas graves é causada pelos vírus. A investigação que ele fez foi lá na China, com 300 e tantos pacientes, que ele analisou, né? Tirou as amostras de sangue, tirou a amostra das marcantes inflamatórias, e ele obteve um resultado das 300 e poucas pessoas que ele testou, mais de 100 pessoas, se eu não me engano, 113, tiveram um teste positivo, ou seja, cento e tantas pessoas daquela estavam com a forma grave da doença causada por uma infecção viral. E aí teve lá um vírus que teve
mais aparecimento, né? Que apareceu mais nas pesquisas dele. Só que ele descobriu um dado também que na maioria dessas pessoas estavam presentes também o vírus da influenza A e B, ou seja, a forma grave, ela traz consigo outras doenças também, que é justamente que causa a morte, né? E aí, como resultado, ele descobriu que sim, que a quantidade de marcantes inflamatórios tem relação com o agravamento da doença. E quanto mais marcantes inflamatórios o corpo produz, quer dizer que a doença ela está se agravando mais ainda. Ou seja, né? A conclusão do trabalho dele foi que, sim, as expressões de citocinas inflamatórias está relacionada ao grau de gravimento da doença, né? E quanto mais grave a pessoa fica, mais marcadores inflamatórios, marcantes inflamatórios, ela vai produzir. Ele lamentou, né, pelo fato de existir poucos trabalhos que disponibilizam dados sobre esse assunto. E, além do mais, ele chamou a atenção para uma coisa que ele descobriu na pesquisa, que a maioria dessas pessoas que estavam com a forma grave estavam também com o vírus da influenza A e B, né? Que levanta uma atenção para o controle desse vírus. Então, o que eu fiz? Qual o modelo de divulgação científica que eu criei? Eu criei um vídeo impactante, que logo de cara já traz os dados de que a doença é a quarta causa de morte pelo mundo, e vou trazendo alguns conceitos da doença em si, né? Finalizando com um estudo que foi realizado que possibilitou uma forma de compreender melhor como o corpo reage à doença, né? Porque apesar de não ter cura, ter o tratamento, mas não ter cura, a ciência ela sempre evolui, né? E estudos como esse, eles podem, quem sabe, né, no futuro, encontrar a cura, né? A tão esperada cura. Então, a seguir, eu vou mostrar para vocês o meu vídeo que em forma de divulgação, né? Poderia muito bem ser postado em qualquer rede social. E é isso. Obrigado.